Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 111. Sublime recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado que recuperar o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe: procure os seus, para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 112. Ciência e temperança. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá a mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura
não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer, e para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, 113. A fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quanto. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, 114. O quadro negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Jesus,
João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico, e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede o giz e suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 115. Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos, na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos
na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam, dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 116. Não só. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da alta adoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar, no mesmo ritmo, os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz, 117. Para isto. Porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque, no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem, nos bancos escolares da experiência humana, os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 118. Queixas. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio?
não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e, por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhes deres a língua, conduzir-te-á a ociosidade, e, se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vinha de Luz. 119. Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder, ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade, os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo.
Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vinha de luz. 120. Herdeiros. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova, diariamente, a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua Epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos que o alto deposita santificada fé em nós, que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos.